Fala pessoal, aqui é o professor Marcelo, este é o canal Resenha Forense e como modo até de agradecer o constante apoio e a ajuda que vocês sempre me deram, eu resolvi gravar e escrever gratuitamente um curso, um estudo, uma varredura geral, vamos colocar assim, de processo penal, tá? Então, só para deixar alguns dados importantes aqui, eu sou o professor Marcelo e este é o canal Resenha Forense. Começo agora a aula 1 do nosso estudo de processo penal. Alguém pode perguntar, por que você já não deixou escrito antes, na lousa e tal? Eu não gosto de fazer assim, eu gosto de escrever e falar para o aluno entender, e escrevendo você presta atenção, e prestando atenção, eu quero que você note o seguinte, por favor, curta o vídeo, esse joinha que tem aí embaixo, por favor, inscreva-se no canal. E, por favor, indique para um amigo. Eu gosto desse jeito didático. Quem já é das turmas fixas, sobre as quais falarei mais tarde, sabe, quem é das turmas fixas sabe que eu gosto de fazer assim. Então, por favor, curta o vídeo, por favor, inscreva-se aqui no canal, por favor, indique para um amigo. Isso faz o Resenha Forense crescer. Eu sei que eu estou dando muito recado, mas esse aqui também é muito pertinente. O material, antes eu o disponibilizava pelo Academia Edu. E eu vou fazer de um outro jeito agora. Eu vou criar um grupo, já criei na verdade, que está na descrição desse vídeo. Ah, Marcelo, quero material. Vá na descrição do vídeo e procura o grupo nosso lá no Telegram. E lá eu vou postando o PDF sempre atualizado. Tá? Quantas aulas vai ter esse curso de processo penal? Não sei. Qual vai ser o conteúdo inteiro? Ainda não sei. Eu sei que eu quero gravar algumas aulas aqui de processo penal, porque é uma matéria que eu gosto, eu quero revisar, é importante para a minha trajetória acadêmica e profissional, enfim, tá? E é para comemorar a marca de 20 mil inscritos. Estamos quase lá. Quem sabe você aí clicando agora não vai ser o 20 mil. Tá com 18 mil cacetada, mas pelas estatísticas vai chegar já já. Muito bem. E, se possível, ajude o Resenha Forense no Apoia-se ou, enfim, do jeito que eu coloco lá no PDF também, na primeira página, tá? Se você quiser me ajudar, tem um jeito lá, tá bom? Ou melhor, tem vários jeitos ali disponíveis. De preferência um Pix. Mas muito bem, vamos ao que interessa. A minha primeira aula será... Deixa eu apagar aqui a lousa. E aí não reparem, tá? Eu vou mexer a câmera, vou escrevendo e assim a gente vai levando de um jeito agradável e não tão cansativo, né? Porque gravar a aula cansa muito. Então, primeiro ponto. Ah, outra coisa. Diferentemente das outras formas que eu já trabalhei aqui no canal, eu não vou separar assim, aula 1 tal coisa, não. Vá pelo número. Quando eu estiver no número 50 do sumário, vá lá no material, 50.tarari-tarará, tá? E aí você vai se localizando dentro do PDF. Então, antes do número 1, eu coloco uma introdução, né? Então, ó, antes aqui, eu coloco uma introdução. Deixa eu até apagar esse 1 aqui, né? Introdução, explicações e premissas. Sempre faço isso, né? Eu acho que isso aqui segue uma linha muito bem, de muito sucesso aqui no canal, que eu chamo de... Ali a luz ficou... Tampou um pouquinho, né? Explicações e premissas. É uma linha muito bem sucedida que eu chamo dos pequenos cursos. Eu diria que isso aqui é um pequeno curso de processo penal, tá? E, enfim, assim eu faço para ajudá-los e para estudar também. Eu acho que a gente aprende muito estudando, ensinando, enfim, tá? Muito bem, agora vamos ao que interessa mesmo. E nos próximos vídeos eu só vou falar para curtir o vídeo, para fazer inscrição no canal e também para pegar o PDF lá no Telegram. Agora vamos ao conteúdo mesmo, tá? Então, o item 1 do nosso material traz o seguinte. Ponto 1. Considerações sobre
Considerações sobre os chamados. Considerações sobre os chamados sistemas processuais penais. Sistemas processuais penais. Considerações sobre os chamados sistemas processuais penais, entre aspas. Aí eu coloco um tracinho, né? Eu quero fazer com vocês uma exposição. Exposição sintética. Exposição sintética, mas com apreciações críticas do que geralmente, ou melhor, do que é geralmente apresentado nos manuais brasileiros. Do que é geralmente apresentado nos manuais brasileiros. Talvez até nos estrangeiros, né? Mas eu me atrevo a falar dos brasileiros porque esses aí eu os li, tá? Então, considerações sobre os chamados sistemas processuais penais. Eu quero fazer uma exposição bem didática mesmo do que aparece em geral nos manuais, do que pode cair em suas provas de alto nível, né? Magistratura, por exemplo. Mas também a aula de hoje tem força acadêmica, tá? Então, é uma coisa que eu considero muito importante, que já me chamava a atenção na graduação. Era uma das coisas que... É uma das coisas que... Sabe quando você vê na graduação e fica arquivado na memória? Um dia eu vou ter que aprofundar isso aí porque eu não estou convencido. Esse é um dos temas, né? Deixa eu colocar um vento aqui que está muito calor hoje. Então, muito bem. O primeiro sistema, item 1.1. Sistema, ou assim chamado sistema inquisitivo. Vou colocar do jeito que está no material, né? O sistema inquisitivo eu coloquei. E aí, entre aspas, sistema inquisitivo. Então, o sistema inquisitivo. O sistema inquisitivo. Deixa eu me sentar um pouquinho. E aí, se eu tiver que usar a lousa de novo, eu mexo aqui. Pessoal, é o seguinte. O sistema inquisitivo, não sei se eu estou correto aqui na lousa, estou. O sistema inquisitivo, pessoal, enquanto sistema processual penal, enquanto uma descrição, enquanto posto numa descrição abstrata, aliás, fica já um aviso aqui. Eu já deixei claro, está na lousa, né? Já deixei claro que eu farei, sim, uma exposição do que está nos manuais, mas eu gostaria de fazer, sim, algumas apreciações críticas dessa exposição. Deixa eu explicar melhor isso aqui antes de a gente avançar. Qual que é o problema o cheiro do problema que eu já havia sentido na época de graduação? Quando a doutrina escreve sobre sistemas processuais penais, ela assim o faz de uma maneira, digamos, muito abstrata. E ela formula esses objetos de uma maneira tão abstrata, mas tão abstrata, que fica parecendo que o escritor da doutrina, o dogmata, né, aquele que escreve sobre o processo penal, parece que ele andou aí pela rua e escreveu sobre pedras que ele encontrou na natureza. Não, essa é a pedra sistema inquisitivo, né? Como se ele fosse um biólogo ou algo do tipo, ou como se ele fosse um químico estudando o átomo, ao falar do sistema acusatório, que vai ser o próximo, né? Então, entendam isso, eu estou fazendo essa exposição aqui porque ela aparece nos manuais, e ela tem uma função, eu diria, enciclopédica. Ela é até muito importante para que você tenha, melhor dizendo, uma economia de linguagem. Então, per saltum, você consegue se referir a alguma coisa com poucas palavras. Então,
falar de inquisitividade é falar de algo que eu vou expor daqui em diante. E falar de sistema acusatório é algo que é falar de algo sobre o qual eu vou expor daqui em diante. E aí você não precisa ficar voltando atrás. No entanto, e desde já saliento, e assim eu faço porque eu disse que faria considerações críticas, eu tenho algumas ressalvas com a forma escolhida pela doutrina, né? Que é uma forma talvez até não metódica. Ela expõe o assunto, às vezes com todo respeito, às vezes com uma preguiça intelectual, com todo respeito, e às vezes até com a fé, principalmente quando ela fala do sistema inquisitório, sobre o qual passamos a falar agora, o item 1.1 do nosso material, né? PDF aí para vocês, enfim, vou trabalhar do jeito que eu sempre trabalhei, porque me é confortável, enfim. O sistema inquisitivo, pessoal, seria um sistema marcado pela possibilidade de o juiz dar o start ex officio ou ex officio às ações penais. Então, isso caracteriza o princípio inquisitivo, diz a doutrina, né? Quer dizer, o juiz pode, de ofício, dar início à ação penal. É como se o próprio juiz propusesse a denúncia no linguajar atual, né? A marca central do sistema inquisitivo é a não obrigatoriedade de haver uma peça formal de um terceiro acusando. Hoje, principalmente hoje, o Ministério Público. Eu falo principalmente porque o titular da ação penal eventualmente pode ser a própria vítima, como sucede, na maioria dos casos, na ação penal de iniciativa privada, né? Sobre a qual falarei mais tarde. Mas, enfim, o sistema inquisitivo seria marcado por não ter essa figura, esse terceiro que imputa o tipo penal a alguém. Terceiro esse imparcial e estanque ao próprio juiz naturalmente, né? Então, é usual afirmar-se por aí, é usual afirmar-se por aí que o sistema inquisitivo é apropriado para um regime estatal ditatorial. Então, digamos assim, talvez quanto menos republicano, ou eu não gosto de colocar assim, mas quanto menos democrático, é um Estado, maior é a presença do sistema inquisitivo. Tá? Essa é a visão que vocês vão encontrar nos manuais por aí. Acho que isso é um pouco pueril, mas tá aí. Tá? E nesse sentido, o sistema inquisitivo concentra numa única pessoa as funções de acusação, de defesa e de julgamento. Né? Por isso que se fala de um juiz inquisidor. Como qualquer um pode imaginar aqui, e não é difícil perceber isso, né? Não precisa ser um grande estatístico, não precisa ser um matemático, não precisa ser um jurista, nem nada disso. É fácil perceber que essa concentração de papéis em uma única pessoa gera enviesamento. Né? Então, o juiz, pelo menos em tese, deixa de ser imparcial, como deve ser, e acaba se comprometendo com o resultado final do processo. Então, se ele acusa, ele parte da premissa segundo a qual o acusado não é inocente. Por isso que a presunção de inocência não cai bem no sistema inquisitivo, nesse modelo ideal, sobre o qual quero trazer críticas depois. Tá? Outra marca importante do sistema inquisitivo, segundo esse material doutrinário bastante amplo, seria a falta de garantias próprias da processualidade. Né? Devido processo legal, ampla defesa, contraditória, etc. Tá? Então, o juiz inquisidor é também o acusador e quem vislumbra, se é que é possível pensarmos assim, as teses de defesa do acusado. Então ele acusa, defende e julga. Seria isso, né? Não é bem assim, mas a doutrina coloca assim. Ou parte da doutrina, boa parte da doutrina, vale dizer. Então não temos aqui, em tese, a figura da defesa técnica, como a gente gosta de colocar hoje, né? Uma defesa técnica independente e estancada da figura do acusador, né? Em cujo papel também estaria então a figura do acusador no sistema inquisitivo. Na verdade, em cujo papel também está a figura do julgador, né? Vou até corrigir o material nesse tanto. Segundo a literatura processual penal mainstream, inexiste aqui isonomia, inexiste paridade de armas. O acusado ficaria numa posição de inferioridade. Alguns dizem até ele é objeto do processo no sistema inquisitivo, né? Então, não há motivo para pensar-se aqui em garantia de defesa nenhuma, né, após algum ato acusatório. Não há
contraditório depois de um ato que assume uma forma acusatória, né? E diante disso, nós temos a impossibilidade de o interessado na acusação lograr algum ato com eficácia probatória, independentemente daquela bilateralidade típica do direito processual, né? Então, você produz provas em tese sem contraditório e sem ampla defesa. Qualquer papel unilateral, digamos assim, observado de uma forma aqui assim, mas principalmente unilateral, teria eficácia probatória, né? A produção de prova nesse sistema inquisitivo fica a cargo do juiz. E o juiz seria uma figura que absorveria a situação jurídica da capacidade de proceder com dilações probatórias, inclusive oficiosamente, ou seja, inclusive sem ser provocado, se você ainda é um graduando aí no primeiro, segundo ano, quando se diz, o juiz age de ofício, ele age sem ser provocado. Ninguém pediu e ele foi lá e fez, tá? Basicamente é isso, sendo didático. E, haja ou não processo, o juiz produz a prova nesse sistema, né? Então, o juiz aqui no sistema inquisitório poderia produzir provas também durante a tomada dos atos propriamente inquisitivos, que hoje a gente costuma chamar de fase inquisitiva, fase de inquérito, muitas vezes inquérito policial, a fase investigativa, né? E é um momento que realmente não faz sentido a gente ter contraditório, ampla defesa, não do jeito clássico, porque é até meio lógico a gente pensar, olha, se está investigando é necessário que o contraditório fique postergado, né? Postergado, desculpem-me. Principalmente numa interceptação telefônica, né? Quer dizer, você não vai ligar para o sujeito e falar, estou te citando aí porque amanhã o juiz vai começar a te ouvir aí escondido, tá? Então, é óbvio que o sujeito não vai agir do jeito que ele usualmente acabaria agindo, ele não agiria da forma que ele usualmente vinha agindo, ou seja, de forma criminosa a ser descoberto pela autoridade, etc, etc. E é muito comum a afirmação segundo a qual esse juiz inquisitivo, o juiz inquisidor, seria muito preocupado com a chamada verdade real dos fatos. Saiba-se lá o que isso possa significar, haja ou não problema filosófico nisso, tá? Então, o processo penal aqui é visto como meio para a satisfação da finalidade punitiva do Estado, caso se pense, claro, que o Estado é o titular do poder de punir, tá? E disso resulta um conveniente sigilo dos atos processuais praticados na sistemática inquisitiva, né? O segredo pode ser aplicado oficiosamente pelo juiz, segundo sua discricionariedade. Além disso, é comum afirmar-se que os atos processuais do sistema inquisitivo assumiriam a forma escrita. Mas o professor Renato Brasileiro até fala, não há óbice para um ato formal no sistema inquisitivo. Aliás, nem vice-versa, né? O sistema acusatório pode ter uma oralidade, como também tem formas escritas. Quer dizer, eu não vejo essa vinculação das formas aos sistemas, tá? Não causa espanto, você aluno aí que me ouve, enfim, que o sistema inquisitivo não tem a garantia da presunção de inocência, né? Então, a gente já parte da premissa segundo a qual a imputação do crime ao acusado é correta, adequada e não merece nenhuma avaliação de contraditório, enfim, não merece defesa. Não que não mereça, mas enfim, você já parte da premissa segundo a qual a imputação é correta, é uma presunção de culpa, tá? E é possível, nesse sistema, a prisão processual durante todo o iter procedimental e a assim chamada liberdade provisória acaba sendo uma exceção. É o inverso do que sucede hoje, né? Muito bem, esse é o monstro que pintam por aí como sistema inquisitivo. Quer dizer, sistema inquisitivo é esse monstro aí. E o pior, bota na conta da igreja, Inquisição, tá? É assim que vocês vão ler nos manuais por aí. Antes de avançarmos nesse lado crítico, que eu já comecei a colocar um pouquinho, eu gostaria de falar um pouquinho, de descrever, né, o sistema acusatório, que é o item 1.2 da aula de hoje. Então, 1.2. O sistema acusatório. O sistema acusatório. Tá? Vejam que eu coloco aspas propositadamente, tá? Para mostrar que são arquétipos convenientemente expostos em doutrina. Tá? Aliás, vale dizer, uma doutrina muitas vezes ideologicamente comprometida, tá? Se é que posso falar assim. Tá?
O que é o sistema acusatório, segundo o mainstream? Né? Pera aí que minha câmera aqui... Aí, acho que tinha dado uma bugada, mas já voltou. O sistema acusatório, que é o que a gente está aqui no item 1.2, está escondido, mas eu já escrevi e já deu para ler, né? Diferentemente do sistema inquisitivo, é marcado pela impossibilidade de o juiz iniciar a ação penal oficiosamente. Exige-se, assim, que a acusação ganhe uma roupagem externa, acusação formal, feita por algum terceiro diferente da figura do órgão julgador, narrando-se precisamente o fato imputado ao acusado, bem como suas circunstâncias centrais. Quem, o que, onde, como, quando, os motivos, etc. Né? Aristóteles talvez dissesse o seguinte: eu quero todos os acidentes do ato, né? Ou tanto quanto for possível. Quero o espaço, quero o tempo, quero o hábito, quero, enfim, tudo. Né? E isso tem até uma máxima latina, que é ne procedat iudex ex officio, ou ex officio. Tá? Faz muito tempo que eu não treino latim, mas é mais ou menos assim. Que se resume com um assim chamado princípio dispositivo, né? Fundamento central da inércia da jurisdição, que vocês conhecem muito bem. Ainda que seja algo bastante discutível, né? É muito comum constar dos manuais, em geral, que o sistema acusatório é próprio de regimes estatais ditos democráticos. Tá? Quanto mais democrático o Estado, mais ele tende a se aproximar desse modelo acusatório. E vejam que eu uso o vocábulo modelo agora não é à toa. Né? Isso é um tipo ideal, isso é uma forma platônica, talvez, mas não é algo talhado aí na natureza do mundo do ser. Tá? É algo muito mais do mundo do dever ser. E digo mais, algo que passa, sim, por uma certa conveniência político-legislativa. Né? E cada modelo não precisa ser necessariamente puro. Quero falar disso mais tarde. Inclusive o brasileiro, muita gente fala, o modelo brasileiro é acusatório. Ele tem notas de inquisitividade, notas de acusatoriedade, se é que eu posso colocar assim. Sobre isso, vou falar mais tarde, vai ter um tópico só para o Brasil. E eu vou mostrar até a posição de alguns processualistas que dizem, olha, é inquisitivo e não há problema nenhum nisso. Né? Desde que você parta da premissa segundo a qual o sistema inquisitivo não é esse mostrengo posto em doutrina. Né? Como o acusatório não é essa coisa santinha posta em doutrina. Tá? Não necessariamente. Então, como é de se esperar, o sistema acusatório exige a figura de mais personagens ao processo penal. Então, o juiz, evidentemente, é uma figura indispensável, a gente precisa de um julgador, mas ele não é o protagonista do processo. Se é que eu posso usar o vocábulo protagonista aqui. Não há um personagem principal. Tá? Nós temos o personagem juiz, o personagem acusador e o personagem defensor. É como se fosse um triângulo, um tripé, e se você tirar um, esse tripé cai. Tem que ter os três. Né? Então você precisa da acusação, formalmente posta, uma denúncia bem escrita, que é recebida por um juiz que manda citar um réu este que terá um defensor técnico. Tá? Essa é a tríade fundamental, em tese, do sistema acusatório. O personagem juiz, o personagem acusador, o personagem defensor. Esses personagens, as personas aí, né, estão claramente... têm os papéis, né, melhor dizendo, claramente definidos, divididos. O que ou quem acusa é diferente do que ou quem julga. Né? O que julga ou quem julga é diferente do que ou quem defende. E o que ou quem defende, enfim, é diferente do que ou quem acusa. Tá? Tudo sob o manto da assim chamada paridade de armas entre acusação e defesa. Então, uma não deve ser mais forte nem mais fraca do que a outra. Uma é uma, outra é outra, e só isso. Tá? Mas uma não é mais forte do que a outra. Isso inclui o juiz. Tá? Essa afirmação inclui o juiz. O juiz não é necessariamente mais forte. Ele tem o seu papel, é o seu ofício de controlar as coisas, mas ele não é o mais forte. Embora na prática ele tenha o poder, a canetada, né, digamos. E isso pressupõe naturalmente a observância estrita do contraditório. Então, se um falou, o outro deve ser ouvido para também falar. A gente pensa muito no contraditório da defesa, né? Porque o MP, o órgão acusador, acusa e alguém se defende sobre a acusação. Mas no júri a gente percebe isso. Prevalece na jurisprudência, por exemplo,
que a defesa não pode inovar na sua última fala. Né? Sobre tudo tem que haver contraditório, inclusive nas teses defensivas. Tá? Procedimentalmente não é bem assim, mas no júri eu posso dar um exemplo de contraditório exigido em favor da acusação. Curioso isso, né? Muito bem. É muito evidente também, nessa linha, que nós temos de respeitar as demais marcas da processualidade, devido processo legal, ampla defesa, etc. E é o manto do contraditório que acaba assegurando à defesa o direito de manifestar-se depois do ato de quem acusa, aquele ato formal, solene de acusação, né? Seja para contrastar a versão fática posta diante do juiz, seja para questionar atos probatórios, seja, aliás, para pleiteá-los. Né? Ó, juiz, eu quero produzir prova. Né? Essa prova vai me ajudar aqui no meu ônus probatório, enfim, vai ter aula só sobre prova também. Tá? O órgão acusador, desculpem-me, o órgão julgador, faz muito tempo que eu não gravo aula longa, minha língua está um pouco enrolada, mas o órgão julgador, agora estanque, separado dos polos ativo e passivo, dos atos jurídico-processuais, enfim, deve agir de uma forma neutra e imparcial, ou seja, equidistante e imparcial. É um juiz equidistante e um juiz imparcial. Né? Não está nem preocupado com a acusação, nem preocupado com a defesa. Está preocupado simplesmente em aplicar o direito, o ofício próprio da jurisdição, né? Iuris dictum. Juiz julga, juiz não acusa. Juiz julga, juiz não defende. Então, desloque-se tal postura para todo o restante, e aí nós temos o sistema acusatório. Todo o restante lê-se até para a produção probatória. Né? Então, o sistema acusatório puro, tal como é exposto na literatura usual, não admitiria a produção de provas de ofício. Dando um exemplo. Tá? Por falar nisso, a chamada gestão da prova no sistema acusatório acaba sendo distribuída apenas às partes. Ou seja, ao órgão julgador, de um lado, ou melhor, ao órgão acusador de um lado, por isso que é bom reler, né, o material, acusador de um lado e a defesa de outro. Então, a gestão das provas passa pelas partes. Badaró diz, o sistema acusatório é um sistema de processo de partes. Né? E na produção de prova, isso não seria diferente. Então, a gestão da prova é uma gestão das partes e não do juiz. Claro que o juiz tem um papel, mas o seu papel não é de início. Ele não dá o start nem a ação penal e nem a produção de prova. Tá? Então, o juiz não tem ou não deveria ter missões probatórias, porque ex ante já é alguém desinteressado no resultado final do processo. Eu até queria colocar aqui uma explicação muito didática do risco de perda da parcialidade do juiz que produz uma prova de ofício. Vou citar um autor chamado Eduardo José da Fonseca Costa aqui. A sua tese de doutorado, eu vou até me valer da lousa aqui, porque vai ser pertinente. Tá? Olha só que interessante. Ele coloca uma coisa muito interessante. Aí alguém dirá, mas é para o processo civil. O raciocínio serve. Tá? O juiz do processo civil é um juiz também do processo penal. É um magistrado. Né? Deixa eu colocar essa câmera corretamente. Muito bem. Olha que interessante o que o Eduardo José fala. Vou tentar desenhar o raciocínio dele. Ó. Diz o autor agora citado. Quando o juiz ordena a prova à míngua de requerimento da parte, ou seja, quando o juiz produz prova de ofício, é isso que ele está falando, só pode haver 5 resultados possíveis. Um dos 5 vai acontecer aqui. Primeiro, prova de fato constitutiva do direito do autor. Prova. Fato constitutivo do direito do autor. Segunda possibilidade. Opa! Caiu minha caneta aqui. Segunda possibilidade. Prova de fato impeditiva do direito do autor. Prova de fato impeditivo do direito do autor. Terceira possibilidade. Prova de fato extintiva do direito do autor. Prova de fato extintivo do direito
do autor. Quarta possibilidade. Prova de fato modificativa do direito do autor. Prova de fato modificativo do direito do autor. E por fim, quinta e última possibilidade, prova de nada. Prova de nada. Literalmente nada, né? Então, um dos 5 aqui vai acontecer. Ou a diligência probatória oficiosa do juiz acaba provando um fato constitutivo do direito do autor, ou a diligência probatória oficiosa do juiz prova um fato impeditivo do direito do autor, ou a diligência probatória ex officio do juiz prova um fato extintivo do direito do autor, ou ainda, quarta possibilidade, né, prova um fato modificativo do direito do autor, ou prova nada. Das 5, uma. Ou das 5, em alguma medida, uma ou outra, talvez. Mas o que geralmente ocorre é isso aqui. Ou o que sempre ocorre, necessariamente, é isso aqui, segundo essa posição. E olha que interessante. Aí eu vou tentar continuar lendo a tese e mostrando aqui o que ele vai citar. Diz Eduardo José da Fonseca Costa. Ora, se o juiz tem dúvidas somente sobre a existência do fato constitutivo do direito do autor, o único beneficiário real da prova de ofício é o autor. Porquanto os resultados 2, 3, 4 e 5 revelam dilação probatória inútil. Percebem? E ele diz ainda, posto que favoreçam o réu, há tempos a demanda já poderia ter sido rejeitada por ausência de provas. É tão simples quanto parece. Quer dizer, se no processo penal a gente pode colocar assim, olha, se está faltando o fato constitutivo do direito do autor é porque já não tinha justa causa para ação penal. A denúncia já teria de ser rejeitada, né? Se a gente adaptar essa linguagem para o procedimento penal. E aí ele diz ainda, esse mesmo raciocínio se aplica à hipótese em que o juiz tem dúvida geral, ou seja, dúvida tanto sobre o fato constitutivo quanto o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Por sua vez, se o magistrado tem dúvida sobre a existência do fato impeditivo do direito do autor, extintivo ou modificativo também, o único beneficiário real da prova de ofício será o réu, uma vez que os resultados 1 e 5, ou seja, prova de fato constitutivo do direito do autor ou prova de nada, revelam dilação probatória inútil. Embora favoreçam o autor, há tempos a demanda já poderia ter sido julgada procedente. Quer dizer, já está nos autos, já posso julgar, né? Claro que procedimentalmente não é assim, mas eu poderia usar o linguajar do processo civil aqui para falar, olha, já cabe um julgamento antecipado do mérito, né? Respeitado o procedimento, o iter procedimental. Claro que o autor aqui citado parte dessa premissa, eu só estou retocando aqui para vocês, tá? Em suma, a prova de ofício, nessa visão, sempre favorece a parte que tinha o ônus de provar, mas não provou. Interessante, né? A gente para pensar, olha. Né? E isso é muito caro ao sistema acusatório, em tese. Isso é muito caro ao sistema acusatório. Tá? Muito importante para quem é tributário do sistema acusatório, para quem o defende, pelo menos no seu arquétipo ideal. Minha opinião, e analiticamente é difícil refutar isso aqui, eu reconheço. Mas, deixa eu ver como eu posso colocar isso aqui. É que hoje, no nosso mundo, a gente tem um pouco de dificuldade de pensar, porque soa como que anticientífico, para quem não gosta de filosofia grega, por exemplo. Na verdade, soa como anticientífico para o linguajar atual da academia brasileira, porque não da academia mundial. A gente vive num momento em que tudo tem de ser tratado como ciência, inclusive direito, enfim. Um linguajar estrito, muito objetivo, muito aparentemente lógico, enfim. Mas soa estranho, por exemplo, a gente pensar nas virtudes judiciais, tal sobre as quais escreveu o meu amigo Frederico Bonaldo. Então a gente tem que... Eu pensaria o seguinte, olha, talvez não é que o juiz que produz prova de ofício, ou que atue de ofício em qualquer coisa, não só probatória, não é que ele seja enviesado, mas ele pode ser virtuoso. Tá? Entendam bem como eu estou colocando aqui. Eu estou usando um linguajar ético
não é um virtuoso assim de, não, o todo-poderoso Estado fazendo provas de ofício. Não é nesse sentido que eu estou colocando. Tá? Então, se alguém me acusar aqui de alguma coisa, eu faço esse asterisco aí de linguagem. Tá? É muito mais pensando, por exemplo, na ética nicômica aristotélica. Tá? Mas, enfim, analiticamente é muito difícil refutar isso que eu coloquei aqui para vocês. Tá? De qualquer modo, voltando ao nosso material, eu não acho que... Eu tenho problemas com a produção de ofício, de provas, mas eu não acho que o juiz esteja necessariamente enviesado. Tá? Pondero aqui, mas, enfim, eu reconheço que é difícil refutar isso aqui. Mas o sistema acusatório não toleraria, pelo menos não no seu arquétipo mais rigoroso, nenhuma postura judicial oficiosa tendente à verificação probatória dos fatos, quaisquer que sejam, para beneficiar ou não o réu, para beneficiar ou não a acusação. Entendem o que eu quero dizer, né? Não temos no sistema acusatório puro, ou como ele é talhado por aí na literatura, aquela busca pela chamada verdade real. Eu coloco um asterisco aqui porque há quem divirja, já vou falar disso. O órgão jurisdicional aqui teria a missão de possibilitar a assunção das formas probatórias segundo as regras do jogo. Controla e dá o ânimo do contraditório ao ato com eficácia probatória. Nulla probatio sine defensione, nulla accusatio sine probatione. Né? E não o determina ex ante. Tutela-o, regula-o, enfim, prende-o aos limites da lei. Porque há um devido processo legal e, por que não dizer, uma devida produção probatória legal. Né? Em regra, o sistema acusatório exige publicidade dos atos processuais, os quais também podem ganhar uma forma oral, como já falei. Oral ou escrita, a verdade é essa. Tá? Nada impede, no sistema acusatório, restrição da publicidade de alguns atos processuais, e isso se dá sempre no interesse da dignidade de um envolvido, ou mesmo de um interesse público, né? Por exemplo, um segredo de Estado, numa tutela penal, ou até a proteção da vítima, num delito de estupro. Né? Não convém exibir laudo confeccionado sobre o corpo de uma mulher que foi estuprada. Né? Isso aí tem que ficar sigiloso mesmo. Só tem acesso aos autos o juiz e os procuradores, o acusador também, enfim. A gente vai estudar isso mais tarde. Tá? E, diferentemente do sistema inquisitivo, agora já parece claro, né? Nessa altura do campeonato, pensar-se, parece claro, melhor dizendo, deixa eu mandar a entonação, diferentemente do sistema inquisitivo, parece claro, nessa altura aqui, né, pensar-se que o sistema acusatório exige um sistema de presunção de inocência, ainda que iuris tantum, óbvio, mas você parte da premissa segundo a qual há inocência, né, ou não culpabilidade. A linguagem varia conforme os documentos internacionais e a nossa Constituição da República. A prisão processual é possível, óbvio, tá? Mas ela passa a ser vista como exceção, não como regra. Né? E essa prisão processual, a prisão cautelar, se fundamenta em critérios completamente diferentes, eu não diria estanques, não diria nem estancados, melhor dizendo. Né? Acho que soa melhor, soa mais agradável assim. Né? Não são os mesmos critérios da sanção penal propriamente dita. Então, a teoria da pena não serve necessariamente aqui na teoria das cautelares. Mas há de se observar uma certa homogeneidade. Né? Quer dizer, se a sanção abstratamente prevista para o tipo incriminador investigado não gera restrição de liberdade, não faz sentido que a medida cautelar imponha restrição de liberdade também. Tá? Esse raciocínio é muito forte na doutrina. Mas vai ter uma aula também só de prisão e só de cautelar. Tá? Enfim, resumo da ópera, né? Isso é a exposição geralmente encontrada em livros brasileiros de direito processual penal. É isso, tá? Se você for fazer prova de concurso, OAB, se você for discursar aí na academia, você não vai passar vergonha falando isso, tá? Mas, daqui em diante, se você não quiser pelo menos refletir sobre esse assunto, ou é má fé, ou é preguiça intelectual, tá? Porque, a meu ver, é muito... eu acho que o jeito que a doutrina expõe é um tanto... a forma posta em doutrina é um tanto incompleta. Tá? E ela passa por um problema historiográfico quando injustamente imputa à igreja aquele monstro pintado sobre
o sistema inquisitório, naquele arquétipo bruto, que na verdade não é um processo, né? Quer dizer, processo é um sistema inquisitório, isso é igreja, inquisição, ponto, acabou. Né? 5, 6 séculos de história foram assim, ponto. E aí veio a Revolução Francesa e todos felizes com o sistema acusatório. Não é assim, tá? Gostaria de expor aqui os motivos pelos quais eu gosto de pensar, ou pelo menos de refletir criticamente sobre isso, tá? Então, primeiro motivo, eu vou tentar resumir em poucas palavras aqui. Eu vou citar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 motivos, olha aí que interessante. Vai ficar didático. 10 motivos para questionar se essa visão geralmente posta em doutrina. Eu vou ajeitar minha lousa e vou me permitir pausar. Volto aqui com a lousa apagada. Eu preciso ir ao banheiro e já volto, rapidinho. Muito bem, eu prometi lousa apagada, mas esqueci. Tudo bem, vamos lá. Falei que ia dar 10 pontos aqui, né? Pelo menos para que a gente reflita sobre o assunto. Não estou falando para você mudar a sua opinião, estou falando, pensa um pouquinho sobre isso, tá? Motivo número 1. E aí eu vou optar pela oralidade e escrever sucintamente o que está dentro do raciocínio. Fica mais fácil, porque já está escrito. Já está no PDF para vocês. Primeiro motivo. Na minha opinião, e eu refleti muito e li muito sobre isso. Tem uma pilha de livros aqui no meu pé, tá? Primeiro ponto. A doutrina parece ignorar que os modelos, ou sistemas, tanto faz, são, na verdade, figuras abstratas de contornos deontológicos. Então, mundo epistêmico, dever ser. Então, ser e dever ser. Então, a doutrina escreve como se fosse uma coisa da natureza, mas não. Um modelo de processo, qualquer que seja, é uma construção deôntica. É direito. Passa por um crivo de política legislativa, por exemplo. Política legislativa. E por que não dizer constitucional? A Constituinte pode definir assim o assado. Isso não faz um modelo não puro acusatório mais ou menos democrático, como não faz um modelo não puro inquisitivo mais ou menos democrático. Sim, por que não? Tá? Vou dar os motivos para isso. Então, o modelo acusatório não está aí como uma célula para o biólogo, como o sistema inquisitivo ou inquisitório, enfim. Não está aí como átomo para o químico. É isso que eu quis dizer, tá? 2. Segundo ponto crítico aqui. 2. Todo modelo jurídico abarca uma complexidade gigantesca de matiz político-legislativa que naturalmente pode constituir modelos atualizados, diferentes, variados ou até mais ou menos convenientes para um tecido social. Então, questões de conveniência. Eu vou colocar assim, histórico-social. Histórico-social. Um modelo adversarial de processo, por exemplo, combina mais ou menos com um país. Um modelo inquisitivo de processo combina mais ou menos com o sistema romano-germânico, para dar um exemplo. Tá? E isso do processo civil, né? Terceiro ponto aqui. Terceiro ponto. Escrevi o seguinte: qualquer historiador sério, estou falando de historiografia séria, não de palpite. Qualquer historiador sério sabe o quão injusto é imputar aquele arquétipo monstrengo, né, aquele monstro abstrato do modelo inquisitivo, à Igreja Católica de uma maneira tão nua e crua, né, cuja contribuição civilizacional, minha opinião, supera qualquer pitaco dado por uma orelhada de livretos de ensino médio. Minha opinião. Tá? Minha opinião. Então, questões de historiografia. Posso colocar assim, historiografia. Ou seja, de uma história baseada em método, dita científica, né? Se a gente usar o linguajar dos austríacos, por exemplo. 4. Quarto ponto crítico aqui, ó. Não é metodologicamente correto, seja do ponto de vista historiográfico, seja do ponto de vista jurídico,
seja do ponto de vista histórico-social, enfim. Mas não é correto, metodologicamente, do ponto de vista historiográfico principalmente, não é correto falar-se de Inquisição católica como um ponto fixo e inquestionável da história. Como se fosse um instrumento pueril que, diante de um homem do século XXI, né, esclarecido, afinal de contas, pareça se preocupar com uma ou outra heresia. Neste equívoco incorre, por exemplo, e assim eu falo respeitosamente, mas eu não posso deixar de falar aqui que sempre li de forma desconfiada, e hoje eu leio até estarrecido em alguns pontos, o Aurí Lopes Júnior, que faz uma citação sobre o Tribunal da Inquisição, a meu ver, não acompanhada de obras da historiografia, e diga-se, de uma historiografia de ponta. Né? Se você pegar, até alguns historiadores marxistas já discordam em muito dessa coisa de Idade das Trevas, desse espantalhamento da Idade Média. Né? Vejam como é simplória essa citação do Aurí Lopes Júnior, e com a qual naturalmente eu discordo, e estou falando o porquê aqui. Né? Ele diz, o sistema inquisitório, até o século XII, seria o modelo predominante. Então, ele assume a premissa segundo a qual, até o século XII, o modelo inquisitório, ou melhor, o modelo... Desculpem, eu falei o vocábulo modelo, é sistema. O sistema inquisitório seria o predominante até o século XII. Não existindo processos sem acusados legítimo e idôneo. Sem acusado, melhor dizendo, legítimo e idôneo. Tá? Eu não quero imputar algo injusto ao autor que eu agora estudo com vocês, o Aurí Lopes Júnior, mas se eu bem entendi, ele parece partir da premissa segundo a qual qualquer homem europeu até o ano 1000 e tantos foi processado e julgado segundo um procedimento fechado, cerrado e assim assado. Inquisitivo ou não, tanto faz, mas ele parece partir da premissa de que até o ano 1000 e tantos era assim. Né? E é engraçado isso, pessoal. Eu me equivoquei clicando aqui, pausei o vídeo, e até abri aqui o livro, eu pausei o vídeo até para dar uma consultada. E eu me equivoquei na forma que eu tinha escrito, porque isso trairia o meu próprio raciocínio. Não, eu estava correto, eu só me equivoquei na digitação. Para Aurí Lopes Júnior, e agora vai fazer sentido a minha crítica, porque foi assim que eu li e de fato confirmei, está lá na obra dele. Se alguém quiser também, eu coloquei lá no PDF, tá? É o Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, tá? Editora Saraiva. Ele diz que até o ano 1000 e tantos, quer dizer, 1100 e tantos, até o século XII, o modelo acusatório seria predominante. E não existiu até então, processo, ou processos no plural, se você quiser, sem acusado legítimo e idôneo. Tá? Eu não quero, agora sim, meu raciocínio está coerente. Né? Eu não quero imputar nada injusto ao autor agora examinado, um grande processualista, tá? Tenho todo o respeito, mas aqui eu quero ser um pouco mais firme também. Se eu bem entendi, o professor Aurí Lopes Júnior parece partir da premissa segundo a qual qualquer homem europeu, claro, a gente está falando de um locus jurídico e tem que ser Europa aqui, mas já que ele está falando de Inquisição também, né, enfim, mas para ele qualquer homem europeu até o ano 1100 e alguma coisa, quando acusado criminalmente de algo, teria para si um modelo acusatório. Vejam como isso já é problemático, né? Com contraditório, com um órgão acusador estanque, enfim, com toda aquela abstração típica da nossa doutrina. Não estou falando que o Aurí disse isso, mas no linguajar dele parece que ele está falando isso. Olha, até o século XII prevalecia o sistema acusatório. Qual? Aquele que eu descrevi lá atrás. Ou seja, tinha um órgão acusador, enfim, terceiro, diferente do juiz. Então tudo era perfeito e limpo até o século XII. E aí, como que de repente vem a Inquisição e bum! Sistema inquisitivo. Vocês estão entendendo o problema disso? Né? Isso já, por si só, é bastante questionável, porque José Frederico Marx, até estou com um livro aqui dele na mão, nessa obra aqui, o Frederico Marx, em Elementos de Direito Processual Penal, volume 1, ele diz que já os práticos medievais, por exemplo, puderam enxergar a figura do juízo penal enquanto actum trium personarum, um terceiro personagem, digamos assim, né?
O que possibilita, aliás, a estruturação da relação processual, o que possibilita, até numa estrutura ontológica, o próprio sistema acusatório. Né? Então, aí já tem um problema da posição do Aury Lopes Jr. Né? E vejam, olha que interessante. Depois, e somente depois, segue o professor Aury Lopes Jr., ao longo do século XII até o século XIV, a gente já está entendendo mais ou menos onde ele quer chegar, né, pelo mainstream literário por aí, é só depois que o sistema acusatório vai sendo paulatinamente substituído pelo inquisitório. Essa é a narrativa do Aury Lopes Jr. Um novo sistema, usado pela igreja, claro que ela seria citada, que muda a fisionomia do processo de forma radical. Vocês estão entendendo o problema dessa posição? Cara, parece que o Aury Lopes Jr. colocou assim, no século VI havia modelo acusatório, no século VII havia modelo acusatório. E é óbvio que não, pelo menos não do jeito que a gente pensa hoje. Eu até estava vendo, teve uma muito boa de um amigo que escreveu assim, filosofia não é fofoca, uma coisa assim. Não estou falando que o Aury fofocou, não é isso que eu quero dizer, mas o raciocínio aqui serve. E ele escreveu algo mais ou menos assim, olha, Aristóteles seria a favor da escravidão. Tá, provavelmente se você fosse um homem grego do século III ou IV a.C., você também seria. Mas você pode nascer 50 vezes ali que você não vai ser um novo Aristóteles. É isso que é isso que eu estou tentando mostrar aqui também. Né? Enfim. E o que havia antes disso, Aury Lopes Jr.? Pergunta ao Aury Lopes Jr. Ele diz, um duelo leal e franco entre acusador e acusado, com igualdade de poderes e oportunidades. O que é um duelo leal e franco? No século VIII, por exemplo, ou no século V. O que é um duelo leal e franco até o ano 1100 e cacetada? É autotutela. É o mais forte contra o mais fraco. É tiro. Né? Olho por olho, dente por dente. Isso é um duelo leal e franco? Né? Então, o que veio depois, diz ele, desse duelo leal e franco, né? O que veio depois foi uma disputa desigual entre o juiz inquisidor e o acusado, onde o juiz abandona sua posição de árbitro imparcial e assume a atividade de inquisidor, atuando desde o início como acusador. Está lá no livro dele. Tá? Só se eu li errado, mas está lá. O raciocínio é esse. Aparentemente, Aury Lopes Jr. considera mais válida, ou no mínimo mais racional, mais válido, melhor dizendo, ou no mínimo mais racional, o duelo leal e franco, que aliás define a autotutela privada. Não por acaso incriminada hoje. Né? Quer dizer, com todo respeito, é uma exposição que beira o absurdo para alguém que tem uma formação acadêmica como a dele. E não estou falando, a igreja não errou. Eu não estou falando isso. Não tem problema nenhum em admitir que, sim, houve tortura na Inquisição. Né? E provavelmente se você fosse um homem do século XVI ou do século XV, sei lá, talvez você concordasse com a tortura. Mas você poderia nascer 100 vezes e não seria um grande processualista da época. É claro que essas contingências são problemáticas. É claro que a igreja tem uma dívida, se você quiser colocar assim, uma dívida histórica. Mas acho também que a gente tem que saber o que a gente está falando. Porque se você estuda in loco os processos inquisitivos, ditos inquisitivos da época, você vai ver que eles não entram tão bem naquele sistema ideal que eu mostrei aqui hoje. Não é aquele monstro. Não é aquela aberração. Por exemplo, a igreja exigia a presença de um defensor. Algo que trai aquela abstração, aquela forma abstrata. E tem mais. Né? Eu iria além aqui, antes de avançar nas críticas. Vale dizer, a gente tem de pensar também que a Inquisição, do jeito que eles colocam, o Aury fala, do século XII até o século XIV. É um recorte grande também. Né? Século XII até o século XIV, 12, 13, 14, são 300 anos de recorte. Imagina eu contar a minha história de vida para vocês assim, olha, eu, em 1995 o Botafogo foi campeão, eu era uma criança, me tornei botafoguense. Aliás, sou botafoguense roxo. E hoje eu sou mestre em Direito. Eu contei a minha história para vocês? Não, eu não imprimi a marca da humanidade, eu não dei um relato autobiográfico, eu não fiz algo digno de historiografia aqui. Isso não é uma autobiografia, são fatos corretos, intrinsecamente certos, intrinsecamente inquestionáveis. São verdades, mas são constituem
uma pequenez, não é tudo, não contou nada sobre mim. Não imprimiu a minha humanidade, não colocou quem foi o Marcelo. É isso que eu quero dizer. Né? Então eu não posso contar o que foi a aquisição em 2 laudas, como a Auri fez aqui, com todo respeito. Então eu vou até resumir o item 4, ó, colocar assim, ó, críticas ao professor. Ó, vamos até colocar assim, porque eu não quero também ser deselegante, e tenho total respeito aqui. Então, críticas aos escritos, né, para não ficar ofensivo, do professor Auri. Dando nome aos bois aqui, mas sendo educado, né? Isso é uma crítica acadêmica. Né? Quem sabe um dia ele me assista e mude de ideia. Ou queira até participar aqui do Resenha Forense, fica o convite, será super bem-vindo. Para mostrar a sua posição, porque do jeito que está aqui eu não entendi. Tá? Ou até para fazer um debate com alguém, enfim. Tá? 5º ponto. Até acho que me alonguei muito agora. O vídeo vai ficar longo, mas não tem problema. 5º ponto. Em geral, os processualistas penais brasileiros pouco estudam. Em geral, os processualistas penais brasileiros pouco estudam, se não ignoram completamente. Não estou falando que eles estudam pouco, estou falando que eles estudam pouco um objeto. Tá? Pouco estudam assuntos próprios do direito canônico e ou da teologia. Porque assumem uma noção fantasiosa e simplória de heresia. Do vocábulo heresia. Ah, a Inquisição combateu as heresias com o sistema inquisitivo. Aí você pergunta, mas o que era uma heresia? Ele não sabe responder. E não sabe a repercussão, até social, da definição de heresia na época. Né? Não era um mundo globalizado como o de hoje. E a Europa não era tão... Não era... Como eu posso colocar? Em termos de geografia, de política de nações, não era o que a gente conhece hoje. Vamos colocar assim. Né? A gente tem de pensar que era uma Europa que ainda lidava com certa tensão com árabes, com o povo judeu. Né? Não era uma coisa simples. Então, o vocábulo heresia assume um contorno todo especial para a época. E é óbvio que isso geraria um grande debate. Né? Então, esse assunto foi absolutamente disputado. E só para exemplificar, eu coloquei nas referências, por acaso estava aqui hoje. Ó, um bom livro para você entender o peso do vocábulo heresia. Contra as heresias, Irineu de Lyon. Um grande, eu posso colocar assim, um grande doutor da igreja, na coleção patrística, discorreu sobre o problema da gnose, né, ou dos gnósticos com os quais ele teve de lidar no seu tempo. Né? Então, não é tão simples assim. Tá? O assim chamado combate à heresia, que soa um tanto agressivo, né? Não é uma coisa tão simples, e a gente tem de entender que para um homem do século 5, 6, 7, 8, enfim, para esse momento de pujante cristianismo e também de pujante islamismo, se a gente pensar que cristãos e árabes conversavam, leia-se a Suma contra os Gentios, do Tomás de Aquino, por exemplo, é óbvio que isso era um motivo tenso, e digo mais, essa discussão forjou a civilização como a gente conhece hoje. Né? É natural que isso atraísse até uma atenção processual penal, para a época. Hoje não faz sentido a gente pensar que se alguém for herege, alguém tenha de sofrer a pena tal, assim, assado. Mas na época, pensando como alguém da época, e pensando nos poderes da igreja, e pensando em N aspectos complexos, talvez fizesse sentido para a época. O Marcelo está defendendo tortura, não é isso que eu estou falando. Aliás, nunca defendi tortura. A própria igreja condena a tortura. Né? Só estou tentando mostrar o quão complexo é esse assunto, e a nível teológico é muito difícil entender essa questão da heresia. Né? Se você ler o Irineu de Lyon aqui, você vai ver que é super difícil. Né? Enfim, então, o vocábulo heresia não era um debate vaidoso. Ele tinha uma repercussão social. Então, eu vou colocar assim, ó, contexto histórico, social, religioso, filosófico e até civilizacional. Claro, civilizacional. Vocês não têm noção da importância que isso tem para hoje, né? O quão importante foi a igreja ter protegido os escritos de Aristóteles, por exemplo. Isso repercute até hoje.
na prática, o jeito que a gente pensa, como a gente vive. Tá? Sem ser, é claro, sem ser aqui, sem incorrer no mesmo problema do anacronismo. Problema de quem não entende muito de historiografia. Tá? Mais um ponto aqui, é o sexto. Sexto ponto. Nós temos alguns, e isso é uma visão de outra parte da doutrina, minoritária, é verdade. Nós temos alguns pontos da Constituição da República que se aproximam muito mais do sistema inquisitivo. E isso vai causar estranheza em muitos estudantes que estão acostumados com aquele espantalhamento da Inquisição. Né? Eu coletei alguns exemplos de um autor chamado Milton Gonçalves Vasconcelos, professor Milton, que já esteve aqui no canal. E olha que interessante, ele fala, olha, segundo a Constituição da República, o advogado é indispensável à administração da justiça, artigo 133. Isso é um atributo inquisitivo, ou do sistema inquisitivo. Né? Segundo ele, a Inquisição exigia uma defesa. Isso é um ranço inquisitório, a gente pode colocar assim. É uma conquista da Inquisição, por incrível que pareça. Né? A obrigatoriedade de uma defesa técnica, segundo o professor Milton, também vem da Inquisição da Igreja. Isso ocorria nos processos da Igreja. Não necessariamente a Inquisição, mas um direito canônico, tá? Aparecendo aqui na Câmara. A respeito, vide o texto da professora... Está nessa coleção aqui, ó. Esse aqui é o volume 4, mas no volume 1 dessa coleção, lá da RT, tem um texto da Marta Saad com o Diogo Malan. E embora eles tragam até considerações críticas, eles não deixam de reconhecer que a defesa tinha o seu papel nos processos inquisitivos. Tá? Eles até fazem a crítica, que é devida. Tá? Não estou falando que o processo inquisitivo é 100% adequado, mas ele não é esse espantalho, né? Dando sequência ao raciocínio. Ainda segundo o professor Milton, proibição da chamada prova preparada é uma conquista do sistema inquisitivo. Professor Milton, órgão ministerial que, tendo as funções de acusar, também absorve a missão de controlar o direito aplicável, podendo inclusive pleitear a absolvição do réu, artigo 385 do nosso CPP. Segundo o professor Milton, isso é uma marca do processo inquisitivo. Né? Ainda segundo o professor Milton, e eu até concordo com ele nesse ponto, ó, nenhum demérito há na busca da verdade. Né? Ó, a gente quer buscar a verdade real. Né? Mas eu acho um problema falar em verdade real. Tudo bem, mas ao se preocupar com o objeto investigativo, você se preocupa no mínimo com uma verdade formal, processual, enfim. Mas, quer dizer, já cai por terra outro mito da Inquisição, que são as ordalhas, né? Que também é outra fantasia que o pessoal tem aí, que, nossa, pelo amor de Deus, né? Enfim, nenhum demérito há na busca, na assim chamada busca da verdade. Tá? Ainda que sobre isso haja, de fato, uma rica especulação filosófica, alguns processualistas que são adeptos do sistema inquisitório sinalizam que a verdade seria, na verdade, um verdadeiro... Na verdade, né? Seria, na verdade, enfim, seria, na realidade, vamos colocar assim, um verdadeiro direito do réu. O professor Milton diz, olha, saber a verdade é um direito do réu. E o processo está aí para que a gente descubra a verdade, porque isso é um direito do réu. Tá? Então, o objetivo de um processo é a proteção de um réu inocente, no modelo inquisitório, tá? Segundo o professor Milton. E ele ainda diz, a inquisitividade sinaliza que a confissão em si não é o bastante para fundamentar o decreto condenatório de ninguém. Né? A sentença condenatória, na verdade, o juiz, né? Em qualquer modelo, na verdade, ele tende a ferir critérios adotados para outros elementos de prova, artigo 197 do CPP, por exemplo. Não basta a confissão, né? E vejam como isso tem a ver, de algum modo, com o processo inquisitório, né? O Instituto da Revisão Criminal, mesmo na sua versão atual, também demonstraria uma virtude atribuível ao sistema inquisitório. Basta lembrar que a revisão criminal é só pro réu. Jamais pode haver uma revisão pro societate. Quer dizer, a revisão criminal só pode favorecer o réu. E isso seria uma marca do processo inquisitivo, segundo o professor Milton. Né? Porque é o direito que o réu tem de saber a verdade. E o processo protege o réu de uma condenação inadequada. Ou melhor, de uma imputação inadequada. Tá? Enfim.
a verdade, né, sendo um direito do réu inocente. Estou digitando aqui ainda. O réu inocente, melhor dizendo, pode pleitear a revisão do processo findo, por exemplo. Eu estou repetindo, né, é que ficou um pouco mal escrito esse trecho, eu tenho de refazer. Mas, enfim, pode o réu, por exemplo, pedir a revisão de um processo findo quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Artigo 621, inciso 1º do Código de Processo Penal. O que é isso, senão uma preocupação da verdade, né? Enfim, para mais, vide a live que eu fiz com o professor Milton. Na verdade, uma grande aula que ele deu aqui e o link está no nosso material, tá? Muito bem, esse era o 6º ponto. Vou colocar assim, ó. Na verdade, a literatura historiográfica aponta que há itens, vamos colocar assim, do modelo inquisitorial que estão distantes do suposto modelo geralmente apresentado. Certo? Essa seria a 6ª crítica, enfim. Adiante, 7º ponto. Vou apagar. Deixar o 6 ali. Qualquer coisa é só voltar aí também, né? Tá gravado. Mas enfim, fica a 6ª crítica aqui, muito baseada nas lições do professor Milton. 7º ponto das minhas considerações. A produção probatória de ofício do processo inquisitivo não parece ser a mesma que é divulgada de forma panfletária em muitos manuais. Tá? Na verdade, o juiz da Inquisição só agiria de ofício quando favorecesse o réu. É engraçado isso, né? E vejam que agora vou citar um autor que tem assim... Cara, é o melhor livro sobre isso. Tá na editora Juruá. O nome dele... Deixa eu até pegar aqui. Vou colocar assim, ó. Mauro Fonseca Andrade. Mauro Fonseca Andrade. Procurem esse autor depois. Mauro Fonseca Andrade. Tudo que eu estou falando aqui, o Mauro Fonseca Andrade coloca também. Ainda que em termos, né? Mas eu concordo muito com o que ele fala. Vejam, olha que passagem interessante do Mauro Fonseca Andrade, autor ali ali citado. Eu peguei de um texto dele. Ele fala assim, ó. Essa realidade é tão óbvia e marcante no sistema inquisitivo que Carpzódio, não sei pronunciar, eu acho que é assim, materializou-a no brocardo Iudex supplere debet, ou debet defensiones rei ex officio, ou seja, que deve juiz de ofício suprir as defesas do réu. Não por outro motivo, autores contemporâneos passaram a utilizar esse traço histórico como um dos elementos marcantes do sistema inquisitivo, qual seja, a de um juiz protetor dos interesses do réu. E aí, o próprio Mauro Fonseca Andrade cita a doutrina nesse sentido, né? Ele cita o José Frederico Marx, Hélio Tornag, Cândido Rangel Dinamarco, e assim vai. Na verdade, o Rangel aqui é Paulo Rangel, não é o Rangel Dinamarco, não. Paulo Rangel. E ele diz... E, como o texto histórico mais significativo da postura de um juiz que só poderia produzir prova para favorecer o réu, encontramos nada mais, nada menos que a regulamentação da Inquisição Espanhola. Olha que interessante. Considerada a mais curta entre as que existiram. Especificamente, esse juiz defensor é facilmente encontrado nas instruções de Tomás de Torquemada, eu acho que é assim que pronuncia, se eu falei equivocadamente, se eu pronunciei da forma errada, me corrijam, 1484, primeiro e mais conhecido inquisidor-geral de Castilha, onde o juiz estava autorizado a buscar novas testemunhas que comprovassem o fato de que as arroladas pelo acusador, sim, esse modelo, melhor dizendo, de processo inquisitivo, apresentava um acusador distinto do juiz e que corresponde hoje em dia à figura do MP. O próprio professor Milton fala, olha, o MP não surgiu na Revolução Francesa, ele surgiu na Inquisição, né, o terceiro imparcial acusando.
Então, eu vou ler sem as vírgulas, né? Buscar novas testemunhas que comprovassem o fato de que as arroladas pelo acusador haviam prestado depoimento com o intuito de prejudicar o réu, seja por inimizade, seja por corrupção. Instrução 14. Da mesma forma, e ainda lendo Mauro Fonseca Andrade, esse juiz, que só estava autorizado a produzir provas para beneficiar o réu, também figurou nas instruções do inquisidor-geral Fernando de Valdés, 1561, sempre que essa atuação de ofício estivesse voltada à averiguação da inocência daquele. Instruções 29 e 38. Tá? Eu coloquei a referência ali do Mauro Fonseca Andrade, não é nem o livro dele pela Juruá, mas procurem-no depois, tá? Muito bom, muito bem escrito. Dei uma folheada, infelizmente não deu tempo de citar aqui hoje, mas muito bom, tá? Oitavo ponto, oitava especulação que eu faço aqui com vocês. Não estou falando assim, não quero impor nada para ninguém. Mas se você se interessa por esse assunto, pelo menos põe a cabeça no travesseiro e, olha, pensar um pouco melhor isso, né? Dá para refletir um pouco mais, não é tão simples quanto parece, é isso que eu quero dizer. A Inquisição tem os seus problemas, o processo inquisitivo tem os seus problemas, mas não é esse monstro que colocam por aí, né? Oitavo ponto, o MP... Titular da ação penal, artigo 129, inciso 1º da Constituição. Aliás, aqui um parêntese. A doutrina costuma afirmar que o fundamento primeiro do nosso sistema acusatório seria, hoje, esse artigo 129.1 da Constituição. Porque ele diz que o MP é o titular exclusivo da ação penal pública. De fato, isso corresponde ao modelo acusatório. Só que, e é engraçado, e vejam como isso na graduação já me gerava uma certa preocupação, né? Tudo que eu mostrei do modelo ideal, dito ideal do modelo acusatório, puro, digamos assim, naquele modelo abstrato, não está nessa literalidade do artigo 129, inciso 1º da Constituição. Por exemplo, não consta ali que o juiz não pode produzir prova de ofício. Ali não está. Tá? Uma vez até eu acompanhei uma discussão e o professor partia de obviedades, assim, e aí um aluno questionou, olha, tá, eu entendi por que não é bom que o juiz produza prova de ofício, por exemplo. E pode até haver um fundamento diferente e constitucional para essa visão. Mas o artigo 129, inciso 1º, ele mesmo, ele não traz os fundamentos que vocês mostram aí. E de fato. E eu me lembro que o professor até foi arrogante na sua resposta, como se ele bajulasse uma obviedade, mas ele começou a se dar conta também de que, olha, o que eu estou defendendo aqui? Quer dizer, não que esteja errado ou certo, mas não é o fundamento literal. Né? Semanticamente, o 129, inciso 1 da Constituição não traz tudo isso, é isso que eu quero dizer. Tá? Esse era um parêntese. Se você acha de maneira diferente, se você pensa de maneira diferente, comenta aqui ou mesmo no Telegram. A gente pode manter esse debate no nível acadêmico. Mas, semanticamente, na literalidade, e não fazendo aquela interpretação tosca da lei seca, digamos assim, mas eu não consigo ver tudo isso que dizem que é do modelo acusatório no 129, inciso 1º. E qual é o problema disso? Você amarra as instituições a um arquétipo doutrinário. E aí a linguagem da Assembleia Constituinte, que é a mais legítima em tese, passa a ser substituída por uma linguagem posterior e doutrinária, onde cabe o que você quiser. É mais ou menos aquelas escolas assim, eu já vi isso muito no processo civil. A minha linha é constitucional, é a nova escola. Então tudo que eu digo é constitucional. Automaticamente quem diverge de mim é inconstitucional. Vocês percebem o problema disso? Enfim, era o parêntese. Voltando. O MP titular da ação penal, e não há dúvida sobre isso, 129, inciso 1, nesse tanto, sim, acolheu o sistema acusatório. O titular da ação penal é o MP. Enfim. Mas o MP, nessa linha crítica aqui, não é representado por um promotor de justiça eleito pelo povo. O que rigorosamente, ou melhor, povo esse que quer rigorosamente, o povo quer a condenação. Se a gente pensar até sociologicamente, seria isso. Né? Trata-se, o MP é uma figura com uma situação jurídico-processual bastante complexa e peculiar, e isso, na verdade, até se aproxima do sistema inquisitivo. Então eu vou colocar assim, ó, o papel do MP é variado demais. Vai ser a minha oitava crítica. O papel do MP é variado demais para encaixar-se no, entre aspas, modelo inquisitivo ou
acusatório. Olha, se você olhar o papel do MP no dia a dia, não dá para falar, é 100% acusatório, nem 100% inquisitivo. Né? Ele está lá representando também a boa aplicação da lei. Por isso que se diz custos legis. Né? E isso é muito próprio do sistema inquisitivo, segundo o professor Milton, já citado hoje. O MP, então, tem uma situação jurídico-processual um tanto complexa. Segundo Eduardo José da Fonseca Costa, na esfera procedimental penal, o MP aciona como cuidador das instituições ou bens jurídicos penalmente tutelados. Tá? Isso vai muito além do papel próprio de acusador. Tá? Por isso que não é puramente acusador, ou melhor, não é puramente um sistema acusatório. Tá? É isso que eu quero dizer. No outro nível de linguagem, pode-se dizer que a organicidade inteira do MP está aí posta para assegurar-se uma acusação integrada, como diz Jacques de Camargo Penteado, também naquela coleção da RT, tem um texto dele falando disso, e ele até acrescenta, olha que interessante, buscando a paz social, isto é, a tranquilidade da ordem, segundo a concepção tomista, por acaso é a concepção que mais me apetece, concretizando a disposição conveniente das coisas. Nono ponto, estou acabando já e prometo que para concurseiros aí depois, eu acho que o curso vai ficar um pouco mais objetivo. Eu me animei, enfim, eu precisava tirar um pouco a preguiça e vencê-la e voltar a estudar mais freneticamente, né? Nono ponto. Saliento que as críticas que eu exibi até aqui não são novas. São, no máximo, mais ou menos conhecidas pelo mainstream universitário atual, onde, com todo respeito, e eu não imputo isso a quem já foi citado aqui, enfim, mas, de fato, hoje a academia, a universidade, é muito medíocre, né? E relaxada ainda por pura preguiça intelectual, né? Com mais peso, vejam outra cirúrgica colocação de Mauro Fonseca Andrade, de novo citado aqui, ó. Eu o invoco novamente, tá? Mas aqui é um pouco diferente. Ele diz: os sistemas de processo penal representam manifestações históricas, passadas e presentes, de como o processo penal foi regulamentado em determinado período da humanidade. E isso faz com que a análise desses textos históricos deva ser exaustiva, sob pena de, sob pena de, por exemplo, um determinado conceito de sistema acusatório inquisitivo vexatoriamente não encaixar-se a um modelo de processo representativo desse mesmo sistema que o autor está conceituando. Então, ó, o modelo ideal é diferente do modelo historicamente posto. Historicamente posto. E, digo mais, vou até trocar de cor. O modelo ideal sonhado na doutrina tem fundamentos diferentes do modelo historicamente posto. Claro, né? O modelo mais próximo do sistema romano tem notas acusatórias, assim como o modelo de um país cristão tem notas inquisitivas. É inevitável, isso é inevitável. Né? Isso não é mais ou menos errado, nem mais ou menos democrático, nem mais ou menos certo. São construções, são arquétipos, são contingências. Tá? E digo isso como justnaturalista. Admito que há coisas que variam no tempo. Admito que o direito precisa dessa roupagem imanental que varia. Seus acidentes vão se atualizando, às vezes por necessidades sociais, que por uma razão prática aristotélica precisam respeitar a causa final do direito, numa linguagem metafísica aristotélica aqui, o bem comum. Mas enfim, conforme Mauro Fonseca Andrade, se você pegar o modelo ideal, você vai ficar até constrangido ao tentar comparar com o modelo vigente. Você vai falar, não está batendo. O pessoal está falando, mas não cabe, né? Por isso ele fala, vexatoriamente não encaixar-se, né? Enfim. E ele diz, em termos mais simples, o que a doutrina tem feito é propor conceitos sobre algo que não conhece, a partir de um estudo que não foi feito sobre documentos que nunca foram lidos. Isso é importante. O mesmo Mauro Fonseca Andrade ainda diz, há pouca, vou colocar assim, ó, há pouco, do verbo haver pouco, estudo das fontes primárias. Há pouco estudo das fontes primárias. Isso é uma realidade.
Se falar abstratamente de Inquisição, não dá. Não é uma atividade historiográfica. Tá? E 10ª e última crítica, eu já vou deixar aqui, ó. Ada, vocês vão entender. Ada Pellegrini Greenover. É um aviso, por isso um asterisco. Então, um cuidado extra de linguagem deve ser tomado aqui, por todo aluno, você aí que me assiste. Se você quer estudar isso aqui no seu TCC, na sua pós, enfim, caso você queira se aprofundar, observe isso aqui que eu vou mostrar agora da Ada Pellegrini Greenover, que é um cuidado de linguagem. Opa, linguagem. Aliás, eu digo mais, de tradução. Vocês vão entender por quê. Essa palavra inquisitório, se você olhar no direito inglês, você vai ver que não é o mesmo sentido que a gente tem aqui, e aí as coisas ficam mais confusas ainda. Olha só o que a Ada escreveu. Conforme Ada Pellegrini Greenover, é preciso tomar muito cuidado com textos de língua inglesa, pois os países da Common Law costumam tratar dos poderes instrutórios do juiz no chamado adversarial system. Eu estou falando de um jeito mais aportuguesado, tá? Para ficar mais fácil. Este em contraposição ao inquisitorial system, tá? Isso tá no inglês, enfim, da Europa continental e dos países por ela influenciados. Denomina-se adversarial system um modelo que se caracteriza pela predominância das partes na determinação da marcha do processo e na produção das provas. E vejam, por isso que eu estou falando de um problema de tradução, né? E segue Ada Pellegrini Greenover. No inquisitorial system, ao revés, seria inquisitorial system, né? Ao revés, as mencionadas atividades recaem de preferência sobre o juiz. Vê-se por aí a importância do correto entendimento dos termos acusatório inquisitivo e adversarial inquisitorial. O processo inquisitório, diz Ada Pellegrini Greenover, em oposição ao acusatório, não corresponde ao inquisitorial em inglês, o qual se contrapõe ao adversarial. Um sistema acusatório pode adotar o adversarial system ou o inquisitorial system, expressão que se poderia traduzir por processo de desenvolvimento oficial. Acusatório inquisitório e adversarial inquisitorial são categorias diversas, em que os termos devem ser utilizados corretamente. Por isso que eu falei com cuidado de tradução aqui. Às vezes o pessoal vê o vocábulo inquisitorial e já pensa no modelo inquisitivo, e não tem nada a ver com o que a gente está especulando aqui agora, tá? Pelo menos não nos termos que a gente costuma pensar. De um lado, portanto, o contraste ocorre entre sistema acusatório e sistema inquisitório, no sentido empregado para o processo penal. Do outro lado, segue Ada Pellegrini Greenover, a oposição manifesta-se, tanto no processo penal como no civil, entre o adversarial e o inquisitorial system. Vale dizer, entre um processo que, uma vez instaurado, mantido assim o princípio da demanda, ou dispositiones maxime, na terminologia alemã, se desenvolve por disposição das partes, o que se denomina em alemão Verhandlungsmaxime. Acho que é assim que pronuncia, faz muito tempo que eu não estudo alemão. E processo de desenvolvimento oficial. Muito bem, fiz as críticas. Eu sei que, mas para concurso talvez isso não seja importante, mas enfim, às vezes numa prova oral é bom você saber dessas coisas. Eu acho que a gente tem que se preocupar com a verdade também, senão a gente fica muito debilóide estudando. Enfim, eu também às vezes sinto muito desconforto quando simplesmente aceito as coisas que são postas por aí e não especulo dialeticamente sobre elas, tá? De maneira que, tá aí, fica o estudo, não quero, como diz o amigo meu Frederico Bonaldo, eu quero convencer, quero vencer junto. Se você quiser continuar falando as mesmas coisas de sempre, eu não posso fazer mais nada. Mas se você pelo menos quiser refletir, eu já vou ficar feliz. Muito bem, falei do sistema inquisitivo, falei do sistema acusatório, agora eu vou para o terceiro, 1.3. O sistema misto. O sistema misto ou sistema francês. Sistema misto ou sistema francês, vou pausar, vou ao banheiro e já volto. Muito bem. Sistema misto ou sistema francês. Eu eu li essa referência no Badaró, no Renato Brasileiro, Hélio Tornag também. A origem do sistema, do assim chamado sistema misto, obviamente um sistema da França, um sistema francês, mas para ser mais preciso ainda,
isso aqui, ó, recebe esse nome sistema francês por causa desse documento francês, por sinal. É um código, e nem me atrevo a pronunciá-lo na língua francesa, tá? Eu só vou colocar aqui, ó, code. Eu não sei falar francês, então eu vou colocar direto. Mas, se você quiser o PDF desse... PDF não, né? Se você quiser a fonte primária desse código, eu coloquei no material o link. É só clicar, tá? Mas é um código de instrução. Deixa eu colocar aqui. Então, a origem do sistema misto seria esse documento legislativo, normativo, portanto, da França, o ano é 1808. Tem a ver com o contexto napoleônico, tá? Enfim, tem uma série de coisas aqui. Muito bem. A íntegra desse documento está no nosso material, pelo menos o seu acesso, claro. Eu confesso que tentei encontrar ali por que é sistema misto e achei um dispositivo que eu acho que explica o porquê de a doutrina assim vislumbrá-lo, tá? E como indica sua própria nomenclatura, né, um código de instrução, quer dizer, um código de como fazer provas criminais, né, a gente pode pensar assim, é uma junção de elementos dos sistemas anteriormente vistos, quer dizer, você tem aqui, ó, vou colocar um símbolo de mais, você tem notas inquisitivas, então você tem o modelo inquisitivo, mais um modelo acusatório. É um mistão. Tá? Se não me engano, eu li o Guilherme Souza Nutti dizendo que o Brasil segue um modelo misto, ou pelo menos ele o defende. Isso eu tenho certeza. O Hélio Tornag, o professor Hélio Tornag, defende expressamente o modelo misto. Tá? Ele diz que é o mais aceitável. Ele diz assim, até o elogia e ele diz, Hélio Tornag, é o sistema que deveria prevalecer, corrigir aqui, é o sistema que deveria prevalecer porque reúne as vantagens e elimina os inconvenientes dos outros dois. Então, reúne as vantagens de um e de outro, e retira os inconvenientes de um e de outro. Alguns dizem que o nosso modelo é misto porque a gente tem, por exemplo, o inquérito penal antecedendo a ação penal, uma fase investigativa e a fase processual. Quem diz que não, certamente assim o faz com o argumento segundo o qual o inquérito policial é dispensável para o exercício da ação penal. A gente vai estudar inquérito policial depois. Me agrada esse modelo. Eu acho que se a gente pensar naqueles modelos ideais e abstrair daqueles espantalhamentos históricos, se a gente pensar nos modelos ideais, é interessante ter um pouco de inquisitividade, principalmente na investigação, um pouco não, é interessante ter inquisitividade na fase investigativa e é interessante ter a processualidade propriamente dita numa fase acusatória, dita acusatória. É interessante ter uma peça inicial acusatória, bem escrita, imputando o delito assim ou assado ao réu, né? Colocando o tipo penal incriminador que ele teria incorrido, enfim, tá? Mas é isso aí. O sistema misto é assim definido, esse sistema aqui é assim definido por Pacelli. É assim definido por Pacelli, tá? Estou lendo. Abre aspas. Nesse sistema processual, a jurisdição também se iniciaria na fase de investigação. Isso é interessante, né? Os traços de modelo inquisitivo permanecem com a figura do juiz aqui. A presidência do juiz aqui e ali, tá? No sistema misto, enfim. Então, temos duas fases estanques. A primeira inquisitiva seria uma investigação preliminar sem formalização precisa de acusação, de instrução sigilosa, com atos escritos, não públicos, sem processualidade, sem contraditório, sem defesa, sem posterior possibilidade de fala da defesa, etc. A segunda acusatória seria o processo judicial propriamente dito, inaugurado por uma acusação formal e oxigenada por instrução pública com formas orais ou escritas, havendo em regra publicidade processual e, naturalmente, o respeito aos atributos da processualidade. Eu acho que não li tudo do Pacelli, eu pulei, tá? Mas o Pacelli, voltando um parágrafo, diz o seguinte, eu acho que pulei sem querer. Li, comentei e não li tudo. Pacelli agora, tá? Eugênio Pacelli. Nesse livro aqui, ó. No curso dele, tá? Pacelli diz, nesse sistema processual, a jurisdição também se iniciaria na fase de investigação e sob a presidência de magistrado.
os chamados juizados de instrução, tal como ocorre no sistema inquisitório. No entanto, a acusação criminal ficava a cargo de outro órgão, o Ministério Público, que não o juiz, características já essencial do sistema acusatório. Exatamente por isso, denominou-se referido sistema de sistema misto, com traços essenciais dos modelos inquisitórios e acusatórios. Certo? Voltando ao nosso material, agora o outro parágrafo, né? Ainda que o juiz presida essas duas fases aqui, é certo que cada uma tem marcos temporais mais claros, mais acentuados aqui, tá? Então, a fase propriamente acusatória só pode ter início com a propositura da ação penal, na minha interpretação, tá? Por um órgão acusador, etc, etc. Ou seja, um terceiro diferente do próprio órgão julgador, naturalmente, né? Note você que me assiste que nós temos uma efetiva divisão entre aquelas funções que já falamos anteriormente, né, de acusação, defesa e julgamento. O sistema misto não dispensa os três personagens, né, que eu mencionei anteriormente. E de qualquer maneira, seria possível ao juiz, no sistema misto, fazer às vezes, isso é interessante, hora da acusação, hora da defesa. Quer dizer, ele pode de ofício determinar atos próprios de defensor ou de acusador também. Tá? Talvez esse seja um inconveniente do sistema misto para um panorama atual. Gestão da prova, aqui, é das partes. No entanto, o juiz pode produzir provas de ofício. Não há, pelo menos não nesse tanto, dever de distância judicial no tocante de dilação probatória. A regra do sistema misto é a publicidade dos atos processuais, sendo possível que o juiz decrete sigilo processual caso haja motivadamente. Na fase preliminar, no entanto, é certo que as diligências serão sigilosas. Há processualidade no sistema misto, até pelo fato de a defesa assegurar-se a possibilidade de manifestação após a acusação. Então, mesmo com uma estancalização, digamos assim, da parte acusatória, esse ato formal inicial passa pelo crivo do contraditório. A defesa é citada, por exemplo. Ou melhor, o réu é citado para se defender, né? E para ter ciência do processo, naturalmente. Finalmente, a regra do sistema misto é aquela segundo a qual o acusado responde em liberdade. A prisão processual seria possível, mas só em caráter excepcional, é o que acontece hoje. Muito bem, item 1.4, para fechar a exposição de hoje, vou falar do Brasil, né? Então, Brasil. Situação atual, que pode ou não mudar daqui a uns dias, vocês vão entender por quê. Brasil. Bom, algumas considerações aqui. Primeira, o CPP, o nosso CPP é de 1941, certo? Então, contexto. Havia a Segunda Guerra Mundial, tínhamos o problema do nazismo e do fascismo na Europa, tínhamos um governo supostamente alinhado com o fascismo, e isso descamba, obviamente, na prática, tem repercussão, né, na forma assumida pela lei. Tá? E isso passa por uma filtragem constitucional, naturalmente. Tá? Até 1988, claro, época da nossa atual Constituição, a doutrina dizia que o Brasil teria adotado um sistema misto. Então, se você pegar entre 1941 a 1988, 1988, a doutrina diz, olha, sistema misto. Prevalece, tá? É o que prevalecia. Dizem por aí. Seria um sistema misto, o que a gente tinha adotado, tá? Com um viés inquisitivo, tá? Sistema misto com viés inquisitivo. E o vocábulo inquisitivo aqui é bem diferente daquele usado, por exemplo, para a Inquisição da Igreja. Aliás, se você acha que a Igreja foi ruim, vocês não viu o que foi nazismo e fascismo, né? Então, esse viés inquisitivo aqui é bem forte. Tá? Isso, de fato, é bem forte. Por exemplo, a prisão em flagrante, se você pegar a redação sequinha do CPP, era uma prisão cautelar. O sujeito podia não ter a prisão, ou melhor, a liberdade provisória, e ele ficava preso. Isso é bem forte. Tá? Isso caiu, claro, mas era assim. Né? Então, prevalecia que entre 1941 e 88, nós tínhamos um sistema misto. Tá? Com a promulgação, com a Constituição de 1988, passou a viger, supostamente, em tese,
um sistema acusatório. E o fundamento, sempre citado, e eu já fiz uma consideração crítica aqui, mas agora não importa, é o 129, inciso 1º. Nesse tanto, na parte em que exige o que atribui a um terceiro, diferente do judiciário, a iniciativa da ação penal é inevitavelmente do modelo acusatório. Você precisa de um órgão diferente do judiciário acusando, né? Cabe, a propositura da ação penal é privativa do Ministério Público. Isso é modelo acusatório, tá? E, por sinal, não foi recepcionado, por exemplo, o assim chamado processo judicialiforme, é assim que escreve, ó, processo judicialiforme. Está lá no CPP, tem um artigo do CPP que fala que juiz de ofício começará a ação penal em algum caso de contravenção penal, se eu não me engano. Tá? Isso não foi recepcionado pela Constituição de 88. E cuidado, você, meu aluno, não pode errar isso. Tem gente que fala assim, é inconstitucional tal dispositivo. Não é inconstitucional. É incompatível com a Constituição. Trata-se de um juízo de não recepção, não de um juízo de invalidade. Se não foi recepcionado, por exemplo, não há um controle propriamente dito de constitucionalidade, é um controle de recepção e, portanto, o assunto deve ser vislumbrado numa eventual ADPF, se a gente pensar num controle abstrato. Ou, se passar num controle judicial difuso, como é um juízo de filtragem constitucional no tempo, e não de verticalidade, não é um juízo de invalidade ou não na ótica constitucional, e sim um juízo de recepção ou não de uma norma de uma norma infraconstitucional anterior a uma nova Constituição, não há necessidade de observarmos full bench, a regra do full bench. Né? Para dar vários exemplos aqui, né? Há repercussão prática disso, não é só enfeite retórico, teórico. Tá? Isso é importante. Enfim, a aula não é de controle de constitucionalidade, mas fica uma dica aí. Então, isso aqui foi revogado. Não é que seja inconstitucional, foi revogado, sim, por uma incompatibilidade, mas é uma revogação tácita. Tá? Vários dispositivos do CPP têm estrutura inquisitiva. Então, ó, alguns dispositivos têm, vou colocar assim, tem essência, bem aspas, né? Tem essência inquisitiva. Exemplos. Vou colocar o exemplo, comentar e enfim. Então, ó, exemplo, artigo. Qual foi o primeiro que eu coloquei? Olha que interessante. Artigo 156 do CPP, claro. Então, se há se o CPP é de 1941 e se ele precisa passar por uma filtragem que não é de inconstitucionalidade, mas de recepção ou não, a nova ordem constitucional, era ofício, era mister da doutrina, vislumbrar dispositivos que, em tese, afrontariam um sistema acusatório e que não seriam recepcionados, portanto, não teriam sido recepcionados. O 156 eu até coloco um asterisco, porque ele foi alterado em 2008, aproximando ainda mais o nosso modelo àquele arquétipo acusatório, e a partir daí o juízo é de inconstitucionalidade ou não. Porque a lei é de 2008, pós-88, entenderam? Mas na redação original, isso gera um problema, no 156, tá? Em resumo, hoje o artigo 156 do CPP diz, abre aspas, caput, 156, vou ler aqui e acompanhem com o seu código aí. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Inciso 1º, ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, e aí grifa aí, ó, por isso que é um problema, ó, a produção antecipada de provas, consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Pela literalidade do 156 de ofício. Pode. Tá? Já vou comentar. 2. Inciso 2 do 156. Determinar no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. A doutrina quebra o pau aqui, mas vou falar o que prevalece logo. Tá? Artigo 156. Sobre ele, temos o seguinte. Segundo o professor Norberto Avena,
O inciso 1º do 156 não comportaria interpretação literal. Ele faz essa ponderação. Esse dispositivo, 156, inciso 1, diz Norberto Avena ainda, só pode fundamentar a atuação oficiosa do juiz se alguns pressupostos fáticos estiverem presentes. Primeiro, existência de investigação em andamento. Segundo, essa investigação tem de ser tocada por um órgão independente. Terceiro, ou letra B no nosso material, né? Necessidade de procedimento submetido à análise do juiz, por exemplo, uma busca e apreensão, requerimento de busca e apreensão. Letra C, periculum in mora, então tende a haver uma relevância e uma urgência na medida. Letra D, fumus boni iuris, quer dizer, tende a haver indícios de autoria e materialidade, né? Um indicativo da materialidade delitiva. E letra E, excepcionalidade da ação judicial, lastreada pela necessidade, adequação e proporcionalidade, que seriam os testes de proporcionalidade, né? Isso aí foi absorvido pela letra da lei. Cite-se aqui, só para dar um exemplo, Robert Alexi, ou Alexi, enfim, com todos os problemas que eu tenho com ele, mas é isso aí, é inegável a influência, né? Quanto ao inciso 2, ainda citando Norberto Avena, ele diz o seguinte, sobre o inciso 2, do 156. A respeito, sempre compreendemos inexistir qualquer incompatibilidade com o sistema penal acusatório, pois aquela disposição limita-se a possibilitar que o juiz ordene a realização de diligências destinadas a solucionar dúvidas surgidas no curso da instrução ou antes de proferir sentença, ou seja, a partir das provas previamente requeridas pela acusação e pela defesa. Então, hoje prevalece com tranquilidade que isso aqui é constitucional ou que isso foi recepcionado, tá? Então, vejam que o modelo acusatório já não é puro. Isso é uma marca inquisitiva. E o juiz está preocupado com a verdade. Especule você como quiser o que seja verdade. Estou falando o que a doutrina diz, tá? E eu também, cá entre nós, eu também não gosto dessa eterna divagação. E o que é a verdade? Pô, tem coisas também que matou ou não matou, pô. Sabe, às vezes o pessoal fica muito rebuscado e não pensa na realidade, né? Enfim, na sequência, outro dispositivo problemático ou não, enfim, é o artigo 209. Artigo 209. Que diz, vou ler o caput, isso está vigente, tá? Então, a doutrina o admite já faz tempo. Goste você ou não, 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes. Parágrafo 1º. Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem. Parágrafo 2º. Não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse a decisão da causa. Isso aí passa um dia de aforência, assim, com uma tranquilidade tranquilíssima mesmo, tá? Outro. Vejam que eu estou indo na ordem do código para facilitar a sua missão aí de ler o código, né? 234. Artigo 234 do CPP. Mais um com uma marca inquisitiva também passa batido, assim, tranquilo na doutrina. E na jurisprudência também, 234. Abre aspas. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível. Tá? E por fim, esse merece mais atenção e é talvez assim o dispositivo mais alterado da história do CPP. Eu não sei se é do direito brasileiro, mas é o que mais mexeram até hoje. Se você pegar no site do Planalto, vai estar cheio de risco, assim, um monte, assim. Mudou várias vezes, tá? Então, artigo 311 do CPP. Então, aqui, ó, cuidado. Aqui é com grano Salles que eu estou colocando. O 311, até antes da lei 13.964 de 2019, ou seja, até a redação de hoje, até antes disso, na verdade, até o pacote anticrime, eu posso colocar assim, porque a lei que mencionei agora é o pacote anticrime. Então, antes da lei de 2019, mas depois da lei 12.403 de 2011, e eu me lembro bem dessa reforma também, eu estava no estágio e foi uma reforma impactante na época. Hoje nem tudo é tão impactante, mas essa de 2011 foi forte, assim, em termos de legislação. Mas enfim, o 311 ditava, antes de 2019 e depois de 2011, o seguinte: se entra aí o espírito original do CPP. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício,
se no curso da ação penal, ou a requerimento do MP, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Então, vou colocar assim, ó. Uma OBS aqui, né? OBS. Vai pela oralidade, mas observação. Até antes do pacote anticrime, o juiz podia, de ofício, no curso do processo, na marcha processual, ou até mesmo na investigação, nos autos do inquérito policial, em regra, determinar a prisão cautelar. Né? Hoje, o 311 não entra mais como exemplo, porque o pacote anticrime, a lei de 2019, mexeu no seu teor para evitar justamente a prisão processual ex officio. Hoje é tranquilo, não pode prisão cautelar de ofício. Se você pegar o 311 hoje, vamos ler junto, ó, 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do MP, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Não tem mais o juiz de ofício aí, né? Ou seja, não pode mais o juiz de ofício determinar a prisão cautelar de alguém. Tá? Então, hoje, e até vai ficar didático isso aqui, alguns dispositivos do CPP têm aquela essência inquisitiva, né? Hoje, o 311 não entra mais nesse rol de exemplos aqui. Se você pegar manual de processo penal até 2019, você vai encontrar esses exemplos. 156 vai estar lá indo, 209, 234, o 311 caiu, como modelo inquisitivo. Ele está muito mais próximo do acusatório hoje, né? Maravilha. E aí, olha só que interessante. Estou falando do Brasil, né? Isso aqui vai ficar didático. Então, vou colocar assim, ó. Como nós tínhamos isso aqui e como a jurisprudência se recusava a ditá-los não recepcionados ou não inconstitucionais, conforme a época da redação da lei, enfim. A jurisprudência nunca falou, isso aqui afronta o modelo acusatório, então é inconstitucional ou não recepcionado. Nunca passou isso. Então a doutrina se viu obrigada a falar o seguinte, olha, o CPP seria um modelo acusatório temperado. O que entra naquilo que eu falei no começo da aula. Não dá para falar em arquétipo ideal, porque isso é talhado numa política legislativa. Né? Não tem nada de mais ou menos democrático nisso. É uma opção constitucional e legislativa. Mas, de qualquer modo, diz a doutrina, que acaba se rendendo à realidade forense e ao que diz a jurisprudência, o CPP seria, então, um modelo acusatório temperado. É acusatório, mas tem o tempero. O juiz pode agir de ofício aqui e ali. Tá? Não vou mais me debruçar sobre essa parte crítica, porque cansa. Vamos direto ao ponto agora. Né? Só que, e aí vem o problema, e eu pensei muito antes de gravar essa aula, porque pode ser que ela fique desatualizada ou não, mas eu já vou deixar o aviso, é só você consultar depois dessa data. Tá? Olha só. A lei 13.964 de 2019, que é, na linguagem da mídia, o pacote anticrime. Então, essa lei foi, assim, talvez a mais devastadora alteração recente ou do século XXI na legislação criminal brasileira. Mexeu no CPP, mexeu no Código Penal, mexeu na Lei de Execução Penal, mexeu talvez até na Lei de Interceptação Telefônica, mexeu em tudo. Assim, eu até tenho uma série de vídeos comentando o pacote anticrime, porque realmente foi uma alteração devastadora. Assim. Mexeram em muita coisa. E o CPP não fugiria dessa alteração. O que essa lei fez que eu quero trazer aqui de relevante? Não é só isso, mas tem um negocinho lá dentro que é muito importante. Ela trouxe o artigo 3º-A. 3º-A ao CPP. Então, o pacote de crime trouxe esse artigo 3º-A ao CPP. Esse artigo 3º-A fala uma coisinha interessante. O artigo 3º-A diz o seguinte. Eu pulei algumas coisas do caderno só para falar.
Entre 88 e 2019 era tranquilo na jurisprudência que o modelo acusatório seria temperado, não seria puro, tem ementa lá no nosso material, enfim, vamos ao que interessa. O pacote anticrime colocou um terceiro A, um artigo 3º-A no CPP, dizendo: o processo penal terá modelo acusatório, ou melhor, terá estrutura acusatória, sendo vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Se você abrir o seu vademecum, provavelmente vai estar lá isso aqui, ó. Isso que eu estou falando. Ah, Marcelo, modelo acusatório. Foi acusado no terceiro A, foi agasalhado pelo artigo 3º-A do CPP. Em tese, se a gente considerar como verdadeiro aquele arquétipo que eu mostrei no começo da aula, olha o que ele fez. E se você é um bom conhecedor de hermenêutica, o 3º-A, assim, revogaria tudo isso aqui. Revoga o 156, revoga o 209 e revoga o 234. Ah, Marcelo, mas lá no CPP, no site do Planalto, não está arriscadinho. Nem precisa. Se você abrir a LINDB, o que você vai encontrar? Clássico, né? Introdução ao direito. Parágrafo 1º do artigo 2º. A lei posterior, 2019, revoga. A lei posterior revoga a anterior quando seja com ela incompatível. Isso é incompatível com o modelo acusatório. Isso foi revogado. É o que a doutrina está falando. Com toda a abstração necessária, aquela crítica, aos 10 pontos críticos que eu já fiz, se a gente for honesto intelectualmente e pensar na linguagem prevalecente, sem churumela filosófica, é isso. Um processo será um modelo acusatório, estrutura acusatória, e é vedada a atuação oficiosa do juiz, inclusive na produção de provas. Tudo isso aqui teria sido revogado. Mas aí tem um problema. Aí entra uma parte que eu não quero explicar. É política. Eu não vou entrar no mérito. Eu não quero ser cancelado, também não. Eu estou de saco cheio de política. Eu estou falando de direito. Vou falar da parte do direito. Qual é o problema? Qual é o problema? Obviamente, Associação de Promotores de Justiça, o MP de São Paulo, o MP não sei, todo mundo se movimentou, claro, todo mundo interessado na não revogação disso aqui, dentre outras coisas, e não é só isso aqui, mas agora interessa só o 3º-A, tá? Um castelo de ADINs, vou colocar assim, várias ADINs foram protocoladas no Supremo. É inconstitucional a reforma nesse tanto, tá? Vou falar agora do 3º-A. Não vou falar de todo o pacote anticrime. Numa cautelar em ADIM, então MC na ADIM, medida cautelar na ADIM 6298 do DF, em medida cautelar numa ADIM, qual seja a 6298, com relatoria do ministro, ministro Luiz Fux. E olha, a decisão dele é muito fundamentada, tá? Eu nem concordo, mas, cara, faz pensar, assim, é um voto brilhante, realmente muito bom. Claro que, de algum modo, moldado para uma situação contingencial, social, não quero falar agora. Mas, nessa medida cautelar em ADIM, o ministro Luiz Fux suspendeu a eficácia da mudança do pacote anticrime em alguns dispositivos, dentre os quais o 3º-A. Então, a eficácia desta nova norma está suspensa por uma medida cautelar em ADIM, com efeito ex-tunc, se não me engano, ou seja, retroativo. Ou seja, cai a revogação por essa ótica aqui. Então, aquele raciocínio que eu mostrei aqui da revogação voltou. Não sei se estou sendo claro. E aí, o que era admitido na doutrina voltou a ser de novo. Vocês estão entendendo? Então, aqueles 3 que foram revogados, na verdade, não foram, por conta de uma medida cautelar na ADIM. O Supremo pode fazer isso? Pode. Pode. Não estou falando que o fundamento é correto. Estou falando que há um poder jurídico para o Supremo fazer isso. Não vou debater de controle de constitucionalidade agora, mas em tese pode. Eu até discordo dos fundamentos, porque isso aqui não é inconstitucional, não é possível. Isso não é inconstitucional. O 3º-A não é inconstitucional. A opção por um modelo acusatório
não é inconstitucional. Realmente eu não consigo entender. Mas é o que temos para hoje. Ah, Marcelo, eu discordo. Tá bom, escreva sobre isso, enfim, etc, etc. Só que, e eu queria deixar isso bem claro, para ninguém falar, ai, tá desatualizado. Ó, é uma medida cautelar, certo? Isso vai para mérito. E o mérito tem que ir para o colegiado. Isso aqui, e eu entrei nos autos esses dias. Isso está pautado para julgamento para o dia... Teve uma decisão da presidência do Supremo em 29 de maio. Isso vai ser julgado, em tese, 14 de junho de 2023. Eu, Marcelo, acho que a tendência... Eu não estou falando que eu vou acertar. Isso pode ser uma loteria aqui. Tendência. Eu acho que o Supremo vai falar que o terceiro A é constitucional e aquela revogação que eu já mostrei para vocês volta a viger. E aí estará extirpada para sempre a produção de provas de ofício do juiz. Minha opinião. É o que vai acontecer. Não estou falando que vai ser assim, mas eu acho que vai acontecer. Quanto ao terceiro traço A. Ah, e o juiz de garantias, não sei o quê. Eu não estou debatendo isso agora. Estou falando do terceiro traço A do CPP. É isso, tá? Por enquanto, hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, a eficácia está suspensa, eu tenho que ser honesto com vocês, tá? E a tendência é essa que eu falei. Ai, gente, muito bem, 1h55. Tô cansado também. E tem coisas que é difícil explicar. Mas é isso aí. Obrigado, pessoal. Eu volto na próxima aula para falar de jurisdição e começar a estudar competência com vocês. Tchau, tchau.